Meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tony, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a DeepSeek, a inteligência artificial chinesa que se tornou a mais nova queridinha do mercado. Inclusive fez com que as empresas ligadas à inteligência artificial norte-americanas perdessem mais de $1 trilhão em apenas uma semana, cara. Olha que loucura. E isso também afetou, inclusive, o Bitcoin, que caiu abaixo dos $98 mil, mas é lógico, o Bitcoin está no momento de alta, voltou a subir, já passou dos $102 mil novamente, e não é uma inteligência artificial caindo que vai fazer o Bitcoin corrigir. O Bitcoin ele acaba seguindo ações de empresas ligadas à tecnologia, mas não é isso que vai fazer o Bitcoin nesse momento corrigir, fazer aquela correção até os $80, $70 mil que nós especulamos. Isso vai acontecer quando o hype nas criptomoedas cessar, quando o Trump se preocupar com outras coisas e até, logicamente, o governo norte-americano começar a criar uma reserva de recursos aí em Bitcoin. Então, essa correção não vai acontecer por conta de AIs, tá? Mas vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. O que é essa DeepSeek? Por que ela está sacudindo tanto esse setor, né? E vamos falar também até que ponto as IAs, as AIs, na verdade, as Artificial Intelligence, até que ponto elas de fato são uma revolução, tá? Antes de mais nada, já sabe, deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito, principalmente se você não quer se tornar um lambedor de bolas de político imundo, safado, vagabundo, pilantra de merda. Você não quer acabar se explodindo na Praça dos Três Poderes, não é verdade? Lembrando que automaticamente, assim que você se inscreve aqui no canal, você já ganha mais 20 pontos de QI. É 10 por se inscrever e 10 por deixar like aqui nos vídeos. E aí você passa a deixar de fazer parte do imbecil coletivo, que é aquele ser humano com 87 de média de QI, ao QI próximo de um orangotango. Você não quer isso para sua vida, Então se inscreva aqui no canal que você já passa a ter um QI na média ou quem sabe até mesmo acima da média, Então se inscreve aí no canal. Muito bem, o que é a AI? Momento Sputnik, por que IA chinesa DeepSeek é apontada como ameaça ao protagonismo dos Estados Unidos no setor? Momento Sputnik, para quem não sabe, Sputnik foi aquele satélite lançado pela Rússia, pela União Soviética, na época da corrida espacial. Inclusive, até no ano passado eu estava falando disso para vocês. Quem estava inscrito aqui no canal há mais tempo sabe que eu já estava cantando essa bola há muito tempo, A inteligência artificial é a mais nova corrida espacial. Vocês já estudaram história, todo mundo estudou a corrida espacial algumas décadas atrás, que era para saber quem chegava primeiro no espaço. E depois se tornou para saber quem chegava primeiro na Lua. E aí a gente viu os Estados Unidos chegando primeiro, a União Soviética depois dissuadiu e acabou se separando, criou a Rússia e outros países. Inclusive é por isso que a gente tem a guerra hoje entre Rússia e Ucrânia, certo? Muito bem, resumo da história. Então o momento Sputnik seria justamente porque a inteligência artificial chinesa agora é como a Rússia na corrida espacial há algumas décadas atrás, Então, hoje a corrida pela inteligência artificial é entre China e Estados Unidos, não mais Rússia e Estados Unidos, mas é como se a China agora tivesse ultrapassado, põe um aspas aqui em ultrapassado, tá? Os Estados Unidos na corrida pela inteligência artificial. E sim, a inteligência artificial é a mais nova corrida espacial, tá? Existe uma outra corrida espacial ainda acontecendo, que é a corrida pelos computadores quânticos, só que os computadores quânticos ainda estão um pouco mais distantes do que a inteligência artificial. A inteligência artificial, apesar dela já ter chegado, ela também está engatinhando ainda, tá? Inclusive, eu chamo de burrice artificial. Tamanha é a falta de inteligência que as IAs têm, Mas, enfim, de fato é um recurso hoje muito útil, isso é inegável. Só que vamos entender um pouco mais sobre essa DeepSeek então. Essa foi uma das expressões usadas pelo mercado para resumir a reviravolta causada em poucos dias pelo DeepSeek, o rival chinês do ChatGPT. A nova versão do robô conversador foi lançada ao público no último dia, na posse do Trump, dia 20 de janeiro. Aliás,
no dia da posse do Trump, né, no último dia 20 de janeiro, em uma semana fez empresas gigantes, empresas de tecnologia, perderem $1 trilhão na Bolsa de Nova York, a ultrapassar o ChatGPT em número de downloads nos Estados Unidos na loja de aplicativos da Apple. E assim, vamos ser bem sinceros, né? Falando em ChatGPT, inteligências artificiais, cara, a maneira como o ChatGPT foi lançado foi muito burra. Vocês vão me desculpar, né? Mas o ChatGPT, ele foi lançado... Quando é que foi a data de lançamento? Quando foi lançado o ChatGPT? 30 de novembro de 2022. Então tem aí seus 2 anos, né? Esse ano vai completar 3, lá em novembro. Tem os seus 2 anos de lançamento. Eu lembro de quando o ChatGPT lançou, ninguém nem sabia onde usar o ChatGPT. Você tinha que ir lá no site, criar uma senha, mas a galera nem sabia onde, como é que fazia para ir lá usar o ChatGPT. Os guias eram uma bela de uma porcaria, cara. Hoje o ChatGPT já é amplamente utilizado, tem aplicativo para você utilizar, né, no Android, no iOS, né, onde você quiser. Mas, cara, o lançamento de ChatGPT foi uma bela de uma porcaria. Vocês vão me desculpar, mas um projeto bilionário ter sido lançado da forma que foi, cara, não faz o menor do sentido, cara, né? Então, assim, hoje, outras empresas como a DeepSeek, por exemplo, lançaram... Na verdade, não foi lançado agora, né? Foi lançado... O que foi lançado foi a nova versão do DeepSeek. Mas você lançar, por exemplo, uma IA que conversa mais em forma de chat mesmo, mais em forma de conversa, como você abrir uma conversa no WhatsApp, por exemplo, e ter acesso a uma IA, como fez a Meta, é muito mais fácil do que você ter que correr atrás de um site para entrar no chat GPT para daí procurar alguma coisa, para daí poder conversar com ele, por exemplo, né? Então, a forma como o chat GPT foi lançado foi muito burra. Talvez isso foi o motivo de ele não ter... É que assim, o ChatGPT, ele digamos assim, o rei das inteligências artificiais, né? Ele é o principal, a principal inteligência artificial, mas ele poderia ter muito mais mercado do que tem. Hoje a gente tem outras inteligências artificiais, tem a do Microsoft, tem a do Google, que ocupam um bom espaço que poderia ter sido mais bem... não mais bem ocupado, mas mais bem aproveitado pelo ChatGPT. Só que não foi porque a empresa do ChatGPT não soube pegar esse mercado de direito, não soube abocanhar o mercado direito, tá? O que fez analistas e investidores compararem a novidade chinesa ao lançamento do satélite soviético em 1957, que pegou os americanos de surpresa e deu origem à corrida espacial durante a Guerra Fria. Entenda mais abaixo, né? Bom, o que aconteceu, né? Por que o DeepSeek está tomando o lugar, digamos assim, do ChatGPT? Bom, primeiro por conta dos downloads, né? O ChatGPT ficou para trás. Inclusive, quanto tempo demorou para o ChatGPT lançar um aplicativo, né, cara? Assim, desculpa, mas estrategicamente falando, foi um dos piores lançamentos que eu já vi na minha vida, cara. O ChatGPT realmente ficou muito para trás. O DeepSeek tem sido descrito como um ChatGPT de baixo custo. Pesquisadores da startup disseram que o investimento para treinar o ChatGPT foi de... o chatbot, né? O DeepSeek, no caso, foi de $6 milhões, cerca de 35 milhões de reais. Uma quantia que parece irrisória frente aos bilhões de dólares gastos por empresas americanas. Cara, o ChatGPT mesmo foram gastos bilhões e bilhões de dólares para treinar, né? Inclusive com supercomputadores, levaram anos para treinar. Gigantes do setor treinam seus robôs de IA com supercomputadores que usam cerca de 16 mil chips, enquanto engenheiros do DeepSeek disseram que ter precisado de apenas 2 mil chips para realizar a mesma tarefa, informou o jornal The New York Times. O consumo muito inferior fez investidores questionarem a sustentabilidade de gastos no setor, daí as perdas na bolsa que se concentraram sobre as Big Techs. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Cara, o DeepSeek, ele foi treinado pela China com um custo muito inferior, né, considerado de 6 milhões de dólares. Só que é muito mais barato você fazer qualquer coisa na China, porque a China é um país autoritário. É só você imaginar, por exemplo, né, você criar
uma estrada que vai cortar a China no meio. Vamos supor que a gente vai criar duas estradas. Uma nos Estados Unidos, que vai cortar os Estados Unidos ao meio, e outra na China, que vai cortar a China ao meio. Só que essa estrada, ela não pode ter curvas, ela vai ser uma linha reta, nos dois países, tá? Em qual país eu consigo fazer isso com mais facilidade, com maior facilidade? É óbvio que vai ser na China. Por quê? Porque essa estrada, ela vai cortar floresta, vai cortar casas, vai cortar prédios. Se eu fizer isso nos Estados Unidos, eu vou ter problema com ambientalistas, eu vou ter problema com as pessoas que eu vou precisar realocar. Muita gente não vai querer se desfazer do seu imóvel, do seu terreno. Muita gente não vai aceitar o dinheiro que o governo vai ter que pagar por indenização. Então eu vou ter muito mais problema nos Estados Unidos. Na China, se o governo manda acontecer, acontece e acabou, porque é um país autoritário, a gente sabe disso. Então qualquer coisa que você faça na China é mais barato e é mais fácil de fazer, porque a partir do momento que o governo decide que vai ser feito e pronto, acabou. Então esse é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto é o problema industrial que a gente tem nos Estados Unidos. É só você pegar como exemplo o desenvolvimento de jogos, de games, né? A indústria de games hoje, principalmente para jogos AAA, né? Empresas que já têm muito mais tempo no mercado, né? Estúdios de desenvolvimento que já desenvolveram outros games, eles sofrem muito com os altos custos de produção. E muitas vezes não é nem porque o jogo custa caro para ser feito. Muitas vezes é porque tem muita gente de alta patente recebendo muita grana desnecessariamente. É só você ver, por exemplo, os CEOs, né? CEO de Microsoft, CEO de Nvidia, CEO de Intel, CEO de AMD. Cara, o da Intel, por exemplo, cara, recebia milhões de dólares, né, por ano para fundar a empresa. Cara. CEO de... Deixa eu ver uma empresa que deu muito errado. Como é que é o nome? A Ubisoft, por exemplo, né? Cara, a Ubisoft só lança fiasco. E ainda assim, os CEOs recebem milhões, cara, para fazer esses games, para fazer esses projetos. E não são só os CEOs que recebem milhões, não. A gente tem patentes mais abaixo que ganham muita grana desnecessariamente. Nós temos equipes, muitas vezes, que servem para absolutamente nada, né? Tem, por exemplo, equipes de consulta para abordar assuntos dentro do game. O game precisa abordar assuntos relacionados a, por exemplo, cultura de gênero. Sim, tem esse tipo de equipe dentro do desenvolvimento de games. E dentro de inteligências artificiais também existe isso. Né? Eles contratam muitas vezes empresas de consulta, cara, para fazer esse tipo de consulta. Então, os gastos hoje que os Estados Unidos, que essas empresas têm, eles são muito elevados, muitas vezes, por conta de coisas desnecessárias. Não precisa gastar com isso, mas eles acabam gastando, né? E aí nós temos uma DeepSeek, por esses dois motivos principalmente, sendo muito mais barata. E existe um terceiro motivo também para a DeepSeek ser mais barata, né? É porque é uma inteligência artificial menos potente. É isso mesmo. Eu fiz aí alguns testes com a DeepSeek e tem muitos recursos que ela não oferece, né? E quando oferece é de baixa qualidade, tá? Ela, apesar de ter respostas parecidas com o ChatGPT, ela tem uma capacidade ainda inferior. É uma pequena diferença para quem vai fazer buscas mais simples, né? Pesquisas mais simples. Eu quero saber, sei lá, quantos habitantes tem no Brasil e vou fazer um PIB per capita, por exemplo, né? Alguns cálculos básicos com esses números. Para quem vai fazer pesquisas básicas, talvez nem perceba a diferença, mas para quem vai fazer alguma coisa mais robusta, aí sim vai perceber a diferença da DeepSeek para o ChatGPT. E assim, as inteligências artificiais hoje, né, quanto mais impressionante ela for, quanto mais trabalhada ela for, maior vai ser o custo, né?
E para uma pequena diferença, ou seja, digamos que para eu avançar 10% em uma inteligência artificial, eu vou gastar US$ 1 bilhão. Para eu avançar mais 10%, eu não vou gastar mais 1 bilhão. Eu vou ter que gastar mais 10 bilhões. Digamos que eu vou, depois de mais 10%, eu vou querer aumentar mais 10% a capacidade dessa inteligência artificial. Eu não vou gastar mais 10 bilhões, eu vou gastar 100 bilhões. Porque cada vez que eu tento avançar mais um pouquinho, se torna muito mais caro eu fazer esse avanço. A inteligência artificial ela avança dessa forma, tá? É como se fosse uma progressão aritmética. Então, exponencial, na verdade, não aritmética, desculpa. Como se fosse uma progressão exponencial. Então é muito difícil, cada vez que eu avanço mais, é muito difícil eu avançar mais um pouco. Se torna cada vez mais difícil, tá? Então por isso, apesar de essa diferença existir entre o ChatGPT e a DeepSeek, para as pessoas que vão utilizar no dia a dia, a diferença talvez seja ínfima, né? E dá para entender por que a DeepSeek está tomando esse espaço. Assim, existe esse problema que a China tem, né, de não ter à disposição a tecnologia norte-americana. Só que, cara, é a China, né? É a China. Para eles avançarem da mesma forma que os Estados Unidos avançam, eles gastam muito menos tempo. Porque, de novo, é um país autoritário. É um país que não precisa do aval da população para fazer qualquer coisa, né? Eles fazem e acabou. Então, eles passam por problemas por não ter acesso à tecnologia, mas eles desenvolvem a própria tecnologia e dane-se, né? E dane-se. Mas como eu falei para vocês, a inteligência artificial ela ainda está engatinhando, né? É apenas um início e já está passando por problemas. Hoje a gente tem o treinamento de inteligências artificiais passando por sérios problemas, porque uma boa parte do que existe para treinar inteligências artificiais foi criado por inteligências artificiais. Eu sei, parece um pouco contraditório o que eu estou dizendo aqui, mas é só você pegar, por exemplo, imagens, né, de inteligências artificiais. Para você criar imagens com inteligência artificial, você precisa treinar ela com imagens reais. Só que se você treina ela com imagens que estão na internet, você acaba treinando a inteligência artificial com imagens que foram já criadas por inteligência artificial que estão na internet. E aí isso começa a gerar um problema, né? Você tem uma retroalimentação. A inteligência artificial acaba alimentando ela mesma. E isso acontece também com os chatbots. E eventualmente nós teremos um problema de treinamento das inteligências artificiais. E eu sinceramente quero ver como é que eles vão lidar com isso no futuro, cara. Enfim, pessoal, pra gente finalizar aqui o vídeo, que tá ficando muito longo já também, né? A DeepSeek nesse momento representa sim um risco para o mercado norte-americano. Não porque ela necessariamente já é melhor do que as inteligências artificiais de lá, mas porque eles fizeram muito avanço com pouco recurso. E assim, a gente sabe que o histórico dos chineses é avançar muito em pouco tempo. Então, como a gente viu com a tecnologia de computadores quânticos, pode acontecer também com as IAs, né, com as inteligências artificiais. A gente pode ver o DeepSeek acabar dominando o mercado, assim como o ChatGPT já perdeu para outras inteligências artificiais norte-americanas, né? A gente sabe que o chatbot do ChatGPT ele ainda é um pouco mais avançado, só que a diferença para quem usa no dia a dia não é tanta, né? Talvez nem enxergue-se a diferença, né, no dia a dia. E a DeepSeek pode ter essa vantagem perante a OpenAI, porque a OpenAI simplesmente não sabe ganhar mercado. A gente já viu isso no passado e pode ver agora de novo, né? Mas enfim, se os Estados Unidos não fizerem nada a respeito disso, cara, os chineses vão acabar saindo na frente nessa história, tá? Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero ter curtido. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por estar aqui, valeu, a gente se vê na próxima. Fui!